No momento em que a Ucrânia parecia estar perto de lançar uma aguardada contraofensiva, a destruição de uma barragem no sul do país pode levar a uma mudança no cenário da guerra. Kiev e Moscou trocam acusações sobre quem for responsável pela explosão em Nova Kakhovka, que fica em uma área controlada pelos russos. Mas especialistas afirmam que o lado onde as forças ucranianas estão será o mais afetado pelas inundações. Antes do incidente, a Rússia vinha realizando ataques aéreos violentos contra cidades ucranianas, mas também enfrentava ações pontuais dentro do seu território, inclusive em Moscou. O Ministério da Defesa russo disse que 8 drones foram usados nos ataques e que todos foram abatidos ou desviados dos alvos. Mesmo assim, alguns destroços atingiram vários prédios de Moscou. Moradores tiveram que ser retirados de apartamentos. 2 pessoas ficaram feridas, uma foi hospitalizada. O Ao Ponto de hoje discute como a explosão da barragem em Kherson pode interferir nos planos da Rússia e da Ucrânia nessa etapa da guerra. Quem nos ajuda a entender o cenário no front é o cientista político e professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunther Hudzit. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 7 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Professor Gunther Hudzit, antes de mais nada, bem-vindo aqui ao Ponto. Hoje, quarta-feira, dia 468 da guerra, essa explosão da represa de Nova Kakhovka, ela já estava sendo alertada há alguns meses, com os dois lados trocando acusações que o local teria sido intencionalmente minado. Ontem veio a explosão com impactos que ainda não estão claros. Esse já pode ser considerado um dos momentos cruciais de uma guerra que foi cheia de momentos cruciais? Oi, Felipe, eu que agradeço o convite, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer. Olha, falar que é um momento crucial, como você diz, cheio de momentos, é difícil, até porque a gente não sabe ainda direito o que vem pela frente e vem alguma coisa grande. Isso é uma das únicas certezas que a gente tem, porque está mais do que alardeado, uma contraofensiva, que na verdade é até uma ofensiva, né? Contraofensiva é logo depois que acontece, né, o outro lado atacar, você contra-ataca. Não, nesse lado, nesse momento, a Ucrânia está se preparando faz meses para isso, e, portanto, algo grande vem pela frente e que provavelmente pode ser algo até mais espetacular do que essa explosão, mas é um evento que definitivamente marca mais um deles, né, que vai marcar essa guerra. Professor, a destruição da barragem obrigou muita gente a sair de casa em busca de áreas mais seguras e, ao mesmo tempo em que cria uma nova tragédia humana, essa inundação também pode mudar o terreno, né? Até que ponto isso pode influenciar as decisões militares em uma área de combate? Então, cara, esse é um fator importante que definitivamente faz eu ter, assim, quase certeza absoluta de que quem fez isso foi o exército russo, porque dificultou qualquer tipo de operação anfíbia que os ucranianos pudessem estar preparando. Então, por que fariam isso? É sabido que tropas ucranianas treinaram na Inglaterra desembarque anfíbio, né, que os ingleses têm know-how disso, não só a Segunda Guerra Mundial, mas aqui a Guerra das Falklands Malvinas demonstra isso, e que eles iam também construindo barcos para isso, né, pequenos barcos, movimentação rápida, e nas últimas semanas soldados ucranianos vinham justamente operando, atravessando o rio nessa região, né, mais ao sul da Ucrânia. Então, se realmente eles iriam por ali ou não, se trataria mais de uma finta, como, né, os militares dizem, uma operação que é para chamar a atenção para um lado e ataca do outro, vai demorar um tempo a gente saber a realidade. Mas, diante dessa dúvida, para diminuir as opções ucranianas, é muito provável que
os russos tenham feito essa explosão para dificultar. Então, para pelo menos um dos lados, destruir uma barragem, mesmo que eventualmente cause problemas, por exemplo, na Crimeia, que está ocupada pelos russos desde 2014, isso seria um fator até que pesa a favor, uma vantagem militar para quem faz. Sim, nesse caso faz todo sentido porque, por exemplo, se calcula que algumas regiões, esse alagamento vai fazer com que o rio, em vez de ter algumas centenas de metros de largura, possa ter 1 quilômetro, 1,5 km agora de região alagada. Então, você atravessar e principalmente você conseguir manter essa cabeça de ponte que você conseguiu desembarcar abastecida e você manter isso, se torna muito mais difícil. Ainda mais que você tem a Rússia com uma superioridade aérea numa região que, com isso acontecendo, a cobertura de defesa antiaérea ucraniana fica prejudicada. Então, complica uma operação como essa. Não é que torna impossível, mas torna muito mais difícil e, se ocorrer, com a possibilidade de ter muito mais baixas e até dar errado. Por isso que traria vantagem para a Rússia, sim. As próximas horas preocupam não só as autoridades da Ucrânia, mas as da Rússia também. A represa é a principal fonte de água para várias cidades da região, inclusive para a Península da Crimeia, anexada ilegalmente pelos russos em 2014. E abastece também o sistema de refrigeração da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, ocupada pelos russos desde os primeiros meses da guerra. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que está monitorando a situação da usina. Professor, até o momento a destruição da barragem parece não ter afetado o funcionamento da usina nuclear de Zaporizhia, que fica a alguns quilômetros ali acima do rio. Mas, como muita gente já disse, você ter na mesma frase as expressões combate armado e central nuclear nunca é exatamente um bom presságio, né? Esse ainda é um risco nesse conflito? Sempre vai ser, né? Porque você não tem total controle, por exemplo, de mísseis, drones, ou mesmo uma artilharia. Então, é a primeira vez que isso está acontecendo na história da humanidade. Combate, né, com uma usina, e não é qualquer usina, é a maior usina nuclear da Europa, com 6 reatores, e que por isso, se algo sair errado, pode sair muito errado. Então, poderia ser um desastre muito maior do que a de Chernobyl, que, justamente na ex-União Soviética, na região da Ucrânia. Então, você ter isso preocupa, vai continuar até o fim dessa guerra, vai continuar preocupando. Inclusive, no começo da guerra, os russos chegaram a ocupar brevemente a área de Chernobyl, ali na cidade de Pripyat, cidade fantasma hoje, e a Agência Internacional de Energia Atômica expressou muita preocupação na época, inclusive com as movimentações das tropas russas em uma área contaminada. Sim, teve uma acusação ucraniana de que a radiação na região teria aumentado justamente por toda essa movimentação de veículos russos, teria levantado essa poeira e essa radiação que estava na superfície terrestre. E olha que era um reator que já está fechado, né, e causou já essa preocupação. Reator ativo, então, é uma preocupação sempre muito maior. O senhor acredita, professor, em algum tipo de mudança de estratégia depois desse episódio? Porque a destruição acontece no momento em que os dois lados parecem dar início a novas fases de operações, né? A Ucrânia com a contraofensiva, a Rússia com os ataques aéreos novamente numerosos. Isso pode ser uma inflexão aí na estratégia de guerra? Do lado russo, eu acredito que não, nem um pouco, porque não resta muito para a Rússia fazer. Ela já vinha se preparando para essa ofensiva ucraniana agora do verão, né, do hemisfério norte. A capacidade de produção de mísseis, pelo jeito, eles conseguiram dar uma acelerada, tanto que o número de ataques com mísseis e a quantidade de dias, isso tem aumentado, tinha diminuído um pouco.
Então, não resta muita alternativa para a Rússia de esperar esse ataque para tentar fazer com que ele falhe e aí o lado ucraniano venha a pedir uma negociação. Do lado ucraniano, como a gente não sabe qual efetivamente é a estratégia deles, ou seja, aonde atacar, é muito difícil. Mas eu acredito que tenha limitado um pouco mais as opções que eles tinham, mas que eles vão para frente. Nem que tenham que adaptar, voltar para a mesa de desenho, como às vezes a gente brinca, e refazer, mas eles vão atacar. Tem uma curiosidade que o exército ucraniano lançou uma campanha nas redes sociais, nas televisões, pedindo para a população não falar nada, né? Mas indo um pouco, até para preservar um pouco essa estratégia do segredo. Num vídeo, o Ministério da Defesa ucraniano diz que planejamento ama silêncio e que não vai haver anúncio quando a operação começar. Oficiais ucranianos só comentam que a contraofensiva seria precedida de ataques falsos para confundir o inimigo. Mas o fato é que a Ucrânia recebeu uma quantidade considerável de armamentos ocidentais, tanques, sistemas de defesa aérea e armamentos. Pelo que a gente viu até agora, em combates como o combate de Bakhmut, que foi um dos mais violentos dessa guerra, essas armas estão fazendo alguma diferença a favor de Kiev até esse momento? Por enquanto não, porque elas ainda não foram empregadas. Devem fazer uma diferença porque os russos perderam boa parte dos seus soldados profissionais e também perderam boa parte do seu equipamento blindado mais avançado nos primeiros meses de guerra. Então, repor esse equipamento, já apareceram vários vídeos deles tendo que tirar de estoques tanques da década de 50, 60, muito mais atrasados tecnologicamente do que os tanques ocidentais. E o recrutamento convocou pessoas que continuam sem preparo. Você não transforma um civil num soldado capaz de lutar efetivamente em tão pouco tempo. E também há relatos de que faltariam equipamento básico até para eles conseguirem lutar, como, por exemplo, proteção de blindagem pessoal contra tiros, principalmente na região do tórax, e até mesmo fuzil. Então, as Forças Armadas, principalmente o exército russo, tudo indica que está bastante degradado. E, por outro lado, o ucraniano vem formando esses novos batalhões no Ocidente, foram treinados durante meses no Ocidente, com principalmente os tanques principais de batalha ocidentais, que são muito superiores a esses que a Rússia tem hoje. Já normalmente, até mesmo com os T-90, que são os mais novos do lado russo, esses novos tanques ocidentais teriam já uma vantagem. Como eu falei, eles perderam tantos desses novos equipamentos que esses mais antigos realmente não são muito páreo para um embate direto. Por isso que a Ucrânia tem a possibilidade assim, de levar uma vantagem nessa ofensiva. Professor, chamou muita atenção também a ocorrência de ataques dentro do território russo, né? Os drones que caíram em Moscou, incluindo no Kremlin, ganharam muito espaço. As cidades de fronteira como Belgorod estão vendo ação até de grupos armados supostamente para a Ucrânia. Esses atos dentro da Rússia, incluindo atos com foguetes, devem se tornar mais frequentes? Devem, e como eu já li, de um comentário já traduzido, do ucraniano para o português, de que os russos estão experimentando do próprio veneno. O que quer dizer isso? Esse tipo de ação foi aquilo que a Rússia utilizou em 2014, quando eles invadiram a Ucrânia e anexaram a Crimeia. A gente não pode esquecer, essa guerra começou em 2014, a gente está vendo uma nova fase desse conflito.
E foram com operações, no início, foram com operações muito parecidas. E a gente tem que lembrar que havia e ainda há dissidentes russos, ou seja, aqueles que eram contrários ao governo Putin, que fugiram da Rússia ou que estavam quietos, com medo de serem presos, e que, com esse conflito, viram a oportunidade de tentar revidar e fazer Putin cair. Portanto, é muito possível que esse tipo de ação cresça nos próximos dias, até mesmo para, de novo, confundir a inteligência militar ucraniana, russa, por onde vai ser esse ataque ucraniano, e até mesmo para ter que retirar tropas russas da Ucrânia para outras regiões da fronteira que eles estão se infiltrando. Então, deve voltar a acontecer esse tipo de operação. E além dessas dissidências, o senhor mencionou, há problemas dentro do comando militar russo. A gente tem o chefe da milícia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que ele frequentemente critica os comandantes militares, inclusive o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, é um alvo recorrente. Essas rusgas, elas podem ser encaradas como mais um sinal, além das más condições das tropas, que vem também sendo recorrentemente faladas, pode ser um sinal que as coisas continuam não tão boas para Moscou? Continuam péssimas para Moscou, porque não só ele que critica, mas como muitos blogueiros russos pró-Putin, isso que a gente tem que entender, que tem contatos no meio militar, alguns que são militares já da reserva, principalmente nos canais do Telegram, tem criticado com frequência a atuação do exército russo, principalmente do seu alto comando. Então, num governo autocrático como é o russo, em que reprimiu qualquer tipo de crítica ao governo ao longo de anos, não é só agora com a guerra, não, ao longo dos últimos anos, uma repressão muito forte, você acaba tendo o ambiente propício para corrupção, desvio de dinheiro, e que resulta nisso, numa incapacidade do exército em especial, das Forças Armadas Russas, mas em especial do exército russo, de conseguir lutar uma guerra moderna. Professor, tem um outro ator importante no conflito, o líder checheno Ramzan Kadyrov. As tropas dele também participaram da invasão. Vocês estão falando aí já da milícia Wagner, tem esse componente também dos soldados chechenos. Essa dependência de outras forças seria quase uma admissão de que o exército russo, por si só, não é capaz de enfrentar sozinho os ucranianos? Sem dúvida alguma. Justamente a batalha mais sangrenta de Bakhmut, que foi levada à frente pelo grupo Wagner, mostra que essa capacidade ofensiva do exército russo não existe mais. Então, com toda essa possibilidade desses grupos soldados chechenos também irem para frente de batalha, é mais um desses fatos que evidenciam que o exército russo, forças armadas russas, não são modernas como as ocidentais, em especial as norte-americanas, são. Lula lembrou que Celso Amorim já sabe quais são as reivindicações de Putin e quer apresentar as intenções brasileiras para interromper a guerra. Vamos ouvir mais um pouco do que o presidente disse. Amorim chegou na Ucrânia, ele já tinha ido à Rússia, ele viajou 12 horas de trem para poder chegar na Ucrânia, sabe? E eu espero que o Celso me traga, não a solução, que ele me traga indícios de soluções para que a gente possa começar a conversar sobre paz. Agora, indo um pouco além do campo militar, professor, a gente está vendo alguns países como o Brasil, um pouco, em certa forma, a Índia também,
já defendendo o início de negociações para um cessar-fogo, mais pelo que a gente está vendo, especialmente ontem, com a destruição de uma barragem tão importante. Paz é uma palavra que dá para ver no horizonte hoje na Ucrânia? Eu vou responder como o ministro das Relações Exteriores respondeu para o assessor especial do presidente Lula, o embaixador Celso Amorim. Se invadissem a Amazônia, vocês negociariam? Então, isso mostra bem a vontade ucraniana de continuar lutando, porque o seu país foi invadido e um pedaço grande foi tomado e muitos ucranianos morreram, principalmente nesses últimos meses de batalha. Basta ver Bakhmut. Então, achar que os ucranianos vão aceitar um cessar-fogo nesse momento, cessar-fogo é eles admitirem que a Rússia ganhou, a Rússia vai ter tempo para se rearmar, reforçar suas posições e nunca mais sair do território ucraniano. Então, enquanto o Ocidente tiver disposição, os eleitores ocidentais tiverem disposição de continuar ajudando a Ucrânia, eu acho muito difícil os ucranianos aceitarem parar a guerra, principalmente com tanto território ocupado pela Rússia. Então, a paz vai ser um produto direto do campo de batalha. Não vai ter uma negociação antes de que os ucranianos sintam que tem uma vantagem para negociar. Professor Gunther Hudzit, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e volte sempre aqui ao Ponto. Eu que agradeço, obrigado. Bom trabalho para vocês e para todos que nos ouvem. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.